Fala máquina, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou te ensinar como aprender todas as drogas, as doses e diluições que você precisa saber para a prática. Fica comigo até o final desse vídeo. Essa é uma dúvida boa, hein? Doses, drogas e diluições. Prescrição é um pilar no aprendizado dos nossos alunos. Todos os nossos alunos são treinados desde o início do programa em prescrição. Em todas as partes, em todas as etapas, a gente não ensina nada sem que um dos pilares seja prescrição. De tão importante que é isso. Porque sabe por quê? Prescrição, cara, prescrição cristaliza, olha que beleza, hein? Olha que beleza essa palavra. Cristaliza a sua conduta. Sabe por quê? Se eu pegar uma prescrição de um sujeito que prescreveu aciclovir 8 comprimidos, quem que acha que é pneumonia? Ninguém, né? Quem acha que é herpes? Opa! Você tá entendendo? Mesmo que eu não entenda nada do que aconteceu, eu posso bater o olho numa prescrição e dizer exatamente o que aconteceu. Então repara que se você tiver feito um passo lá atrás errado e tiver dado comida para uma jeca que está com apendicite, tá errado. Ou seja, seu diagnóstico, a sua anamnese, tudo isso vai influenciar na sua prescrição. E por isso que é tão importante, cara. E é exatamente por isso que é uma das grandes ansiedades. E é exatamente por isso que é um pilar do programa. E é uma das causas da gente ter, né, tanto resultado em tão pouco tempo. Porque a gente treina uma das coisas que é fundamentais. Como que a gente aprende dose, droga e diluição? 3 regras, 2 filmes. Show? Presta atenção. Primeira regra, regra do 80-20. O que é a regra do 80-20? Não precisa decorar todas. Você não precisa saber qual que é a dose do tamoxifeno, porque você não vai usar, meu amigo. Ah, não, mas eu vou ser mastologista, eu vou ser... Ah, cara, tudo bem, vai. Quando eu falar a palavra prática, vamos assumir que a gente está falando de pronto-socorro, vamos assumir que a gente está falando de prescrição de enfermaria, prescrição de urgência e emergência, de plantão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque 75%, 80% dos médicos que formam vão para esse regime. Então, se você é bom nesse regime, que é o mais difícil, o resto você consegue fazer, pô, te garanto. Então, a regra do 80-20 é exatamente essa. É muito importante que você saiba as principais drogas. Aquele 20% que representa 80% da sua prática. Então, pensa bem, se você souber analgesia, se você souber usar um antiemético, se você souber prescrever corticoides, se você souber passar insulina, se você souber passar os principais antibióticos, uma cefalosporina, um aminoglicosídeo. Se você souber usar, por exemplo, as principais drogas para intubação, drogas para manejo do paciente chocado. Se você precisar e souber usar os antihipertensivos. Então eu consigo listar para você aqui, claro, não vou fazer isso, mas você talvez consiga perceber também, ficando 3 dias dentro de um pronto-socorro, 3 dias dentro de uma enfermaria, você vai ver que existe ali um conjunto de drogas, 20% delas, né? Olhando para o todo da farmacologia, que representam 80% da prática. Show? É essa que você vai focar. Beleza. Em cima dessas, como que eu melhoro aqui? 2 filmes agora. Primeiro filme Avatar. Já viu Avatar? Tem Avatar 1 e tem Avatar 2. 1 e 2, não importa. Pode ser os 2 filmes, tá? Os 2 filmes. Pode assistir. Assim que acabar aqui, você vai lá assistir. 1 e o 2, tá bom? Não precisa ver o 2. O 1 você precisa ver. Não precisa ver nenhum dos 2. Pronto. Só que o avatar é importante. O que é a ideia do avatar? A ideia é de você ter, na sua cabeça, sempre um paciente ideal. Tem muita gente que critica isso que eu estou te falando, mas isso ajuda pra gente que está começando, pô. Ajuda a gente a começar a entender como que eu prescrevo um paciente na média, pô. Claro que ajuda. Como que é na média? Como que é mais ou menos? Como que é na maioria das vezes? Claro que ajuda, pô. Tem paciente com colecistite, que você não vai usar Rocefin e Metro, por exemplo. Tem paciente com diverticulite, que você não vai usar Cipro-Clinda. Tem paciente com pneumonia, que você não vai usar, sei lá, claritromicina, ceftriaxona. Tem paciente com erisipela, que você não vai usar cefazolina, que você vai usar, não vai usar oxa. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, a média, se você entender que se você conhece o paciente ideal, o paciente mediano, o paciente mais comum, caramba, ajuda muito.
Você quer começar pela exceção? Começa pela regra. Vai te facilitar muito. Por exemplo, não, mas não vale a pena aprender isso aqui, porque isso não é receita de bolo e tal, os pacientes não têm 70 quilos. Olha, mas a maioria dos pacientes tem 70, 80 quilos. Um adulto, se você tiver uma média, um padrão, uma noção mínima de como prescrever um paciente para intubar com essa faixa de peso, olha, vai ajudar muito, pô. Vai ajudar muito. Você vai ter treinado em cima de alguma coisa. O restante pode ser só uma regra de 3 no final das contas. Mas se você nunca tiver feito a regra de 3 para alguém, fica difícil, concorda? Beleza? Avatar. Segundo filme. Esse é um clássico. Esse tem que ver, eu acho. Acho que tem que ver mesmo. Acho que tem que parar o vídeo e ver. Se chama Forrest Gump, o contador de histórias. Olha que interessante. Já viu esse filme? Isso é muito bom, tá? Vale muito a pena ver. E a ideia de contar as histórias é porque qual que é a melhor maneira da gente aprender alguma coisa? Contando uma história. Tá? Sem dúvida alguma, você consegue lembrar hoje a história do Pequeno Príncipe, porque é uma história. E você não lembra, sei lá, o ciclo de Krebs, porque não é uma história, né, meu amigo? Dali quer dizer, se for uma história, é uma história trágica. Né? E a gente não consegue lembrar do ciclo de Krebs. Né? A cascata de coagulação, se fosse contada na perspectiva de um herói, que é a trombina, todo mundo ia aprender, tá? Então fica a dica para você que dá aula de cascata de coagulação. Transforme o fator 10 num grande herói. Transforme a trombina num grande herói. E talvez vocês vão prestar atenção nisso, porque é difícil a gente decorar essas coisas. Agora, uma história muito bem contada, muito bem narrada, a gente sempre aprende. A gente nunca esquece. E aí que está o grande macete. É que o problema não está na dose da adenosina. Qual que é a dose da adenosina? Sabe de cabeça? Qual que é a dose da atropina? Sabe de cabeça? Qual que é a dose do meropenem, do tazocin, do sulfato de magnésio? Viu que talvez, me confundi aqui, cara. O problema não está em esquecer o algarismo numérico da adenosina. Se é 6, 8, 10, 12, 20, 30, 300. Não está aí no problema. O problema está em você não saber contar a história por trás dela. Será que aquele TRS é estreito mesmo? Será que aquele paciente fez uma manobra vagal efetiva? Qual veia que eu pego na mão, no antebraço? O flush que eu faço é com soro ou com água? Quanto tempo que eu espero? 20 ou 30 minutos? O que eu tenho que falar para o paciente mesmo? O que eu posso ver no eletrocardiograma? Repara, é essa história que você não sabe contar. E é por isso que você fica inseguro. Então, qual a melhor maneira de você aprender e decorar e entender drogas, doses e diluições? Conte as histórias de cada uma delas. Saiba o porquê você está usando cada uma delas. Não se preocupe tanto com decorar de fato o número. Não se preocupe tanto. Se você souber exatamente o que você precisa fazer, por que você precisa fazer, quando você precisa fazer, com pouco tempo você vai ter decorado, você nunca mais vai esquecer. Principalmente se isso acontecer na prática, na sua prática clínica. É por isso que a gente sempre pede para os nossos alunos, sejam internos ou formados, dando plantão na enfermaria, no plantão, na sala vermelha, na porta, não importa. Todos devem ter em suas mãos um resumo, um manuscrito, um manual, onde ele mesmo está fazendo aquilo. Ele mesmo está contando a história, está escrevendo esse diário, está lembrando o porquê daquela droga. E realmente a gente, com muito pouco tempo, se a gente estiver olhando as coisas com esse olhar que eu estou falando para vocês, isso aqui é o ouro para você aprender essas coisas, tá? Você, em qualquer fase da faculdade, vai aprender. Show de bola? Você vai ficar exatamente como um aluno meu, aí, 2 anos formado, estudando com a gente. Você, não importa onde você esteja, se você realmente seguir isso que eu estou te falando, você vai ter bastante sucesso em aprender isso aí. Beleza? Tamo junto? Você gostou desse vídeo? Esse vídeo é importante, né? Então faz o seguinte, então você curte ele. Depois você compartilha. Compartilha pra galera da sua sala. Pega, compartilha no grupo. Esse aqui é um negócio importante, cara, pra mudar o jogo pra vocês. Principalmente se você tá no internato, pode mudar o jogo pra vocês de verdade. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.